vamos passar adiante, a gente começa a falar sobre a Mata Atlântica, tá? E aí, como eu falei para vocês, óbvio que a gente está, volta aqui para mim rapidinho, fazendo a relação, né, dessas florestas, desses biomas brasileiros com os biomas terrestres mundiais, nós estamos falando de florestas tropicais, né? Tanto a floresta amazônica quanto a Mata Atlântica. Mas, obviamente, a gente está falando de uma mata que tem essa característica de floresta densa e alta também, mas que está relacionada ali à costa, principalmente a costa do Atlântico. Mata Atlântica, né? A costa do Atlântico. Show de bola. Mas é mais ou menos isso, tá? Então dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. E aí a gente vai ter novamente alta pluviosidade, porém agora com uma variação sazonal muito mais expressiva do que na Amazônia. Na Amazônia, na floresta amazônica, você não tem uma variação sazonal característica, específica. Você tem umidade o ano inteiro. É muita umidade o ano inteiro. A umidade relativa do ar lá é muito alta. Então, chove muito ao longo do ano todo. Você tem muito calor, ao mesmo tempo que você tem muita chuva, e ao mesmo tempo você tem muita umidade relativa do ar. Aqui, quando a gente está falando em Mata Atlântica, fica mais fácil para quem mora na região sudeste, porque é o clima, principalmente, que a gente vive, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, é essa parte toda dominada, vamos dizer assim, pela Mata Atlântica, beleza? E aí, como é que é o nosso clima? Ele tem uma variação sazonal bem mais diversa, né? A gente tem ali as estações marcadinhas, você tem o verão muito chuvoso, né? Você tem ali o inverno bastante seco, mas você tem as transições também, o outono, a primavera, com essas transições entre clima muito seco e clima muito chuvoso. Então, você vai ter essa variação sazonal maior. E aí, volta para mim aqui rapidinho. Por que será, então, que a gente tem essa floresta amazônica lá cravada, né, na região norte do Brasil? A gente tem também essa Mata Atlântica aqui cravada na costa do Brasil. Ambos têm alta pluviosidade, né? A gente faz sempre essas relações entre floresta amazônica e Mata Atlântica. E um tem uma variação sazonal grande, a gente está falando aqui da Mata Atlântica, e outro não tem uma variação sazonal tão grande. Aí, mais uma vez, a gente tem que lembrar de todo o entorno, ok? Quando a gente fala em Mata Atlântica, a gente está falando de uma interferência, de uma influência muito grande dos mares, do mar, do Oceano Atlântico. A gente está falando de uma interferência muito grande do vapor d'água que vem do mar. Tá? Aí a gente também tem que lembrar de uma outra questão que é a topografia do local. Enquanto lá a gente estava falando da Amazônia, né, um ambiente muito mais plano, a gente agora aqui na costa nós vamos estar agora falando de uma topografia bem diferente, com morros, né, com serras, com áreas de maior altitude, e isso tem total influência no clima, porque você tem a evaporação da água, principalmente no mar, e essa água ela vai sendo transportada pelas correntes aéreas, né, as correntes de ar, e quando ela chega e encontra essas serras, esses morros, ela sobe um pouco mais, as nuvens sobem um pouco mais, chegam a regiões um pouco mais frias da atmosfera e favorece ali o processo de precipitação. Então, vai chover muito nessas regiões costeiras que apresentam serras. E isso vai favorecer a apresentação aí de uma floresta muito mais densa por motivos diferentes da Amazônia, mas também por motivos principalmente dessa disponibilidade de água por alta taxa de pluviosidade. Beleza? Então, olha para o slide aí para a gente continuar. Mais uma vez, a gente está falando em altas temperaturas, né? Toda essa região aí, centro-oeste, sudeste, nordeste e norte do Brasil,
vai estar, obviamente, incluída essa questão da alta temperatura. E aí, inclusive, isso é interessante para você saber o porquê que cada bioma desse aparece numa região diferente. Se você tem alta temperatura em todos, né? Então você tem outras questões associadas à questão climática que não é só a temperatura e não só a pluviosidade também, beleza? Aí a gente entra num ponto aqui, ó, muito fragmentada. Doidão, dá uma olhada para mim aqui. A gente está falando de Mata Atlântica muito fragmentada. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que pensar por que a Mata Atlântica ela é mais fragmentada, ela é mais degradada do que outras florestas que a gente tem no nosso território, principalmente a floresta amazônica, tá? Não estou falando em quantidade, galera, estou falando em proporção, se liga, tá? Porque como a Amazônia tem uma extensão muito maior, a quantidade que ela foi devastada já pode ser muito maior, pode não, é muito maior do que, inclusive, a área original que era ocupada pela Mata Atlântica, tá? Mas, quando a gente fala em proporção, a Mata Atlântica ela foi muito mais destruída, muito mais fragmentada. E aí a gente vai estudar um pouquinho mais à frente essa questão dos fragmentos de mata, né? E os seus problemas associados. Então, não vamos pensar nisso agora, mas vamos pensar o porquê da Mata Atlântica ser o bioma brasileiro com, acho que, a maior taxa de fragmentação que existe. Principalmente, a gente tem que pensar em história. A gente tem que lembrar lá do período, né, da colonização, das grandes navegações. Opa, grandes navegações. Então, os caras chegavam aqui através do mar, navegando. Então, quando a gente tem esse movimento de colonização, a gente tem o estabelecimento das grandes cidades, do maior desenvolvimento, né, urbano nas regiões de costa, na região costeira. Então, você vai ter ali o estabelecimento de capitais e, logo depois, o estabelecimento dessas capitais, você vai ter o crescimento dessas cidades e você vai ter, obviamente, uma degradação muito maior desse ambiente natural do que um ambiente de interior, onde você não tem, historicamente, tanta devastação, tá? Então, é por isso que a Mata Atlântica é o nosso bioma que tem a maior fragmentação, ok? Dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. Agora que você já entendeu por que ela é muito fragmentada, você também pode associar isso aqui, ó. Por isso que ela é considerada um hotspot de biodiversidade também, assim como o Cerrado, ok? E aí, a gente tem também, né, essa questão dos ecossistemas associados. Então, dá uma olhadinha aqui para mim. A gente tem principalmente aí, né, dois ecossistemas que também estão associados à Mata Atlântica, só que um deles tem um diferencialzinho que já dá para ele uma categoria, vamos dizer assim, ele já cresceu um pouquinho de categoria e já é considerado bioma. A gente vai falar dele um pouquinho mais para frente. Uma desses ecossistemas associados que é bem característico e que também sofre muito é a mata de araucárias, tá? Então, a mata de araucárias, ela também está inserida na Mata Atlântica, mas ela é, por si só, um ecossistema completamente diferente, tá? A gente está falando aí, principalmente, né, das araucárias, óbvio, de gimnospermas, que não são a mesma diversidade que a gente tem na Mata Atlântica como um todo, que é principalmente formada por angiospermas, beleza? Mas aí a gente tem em regiões específicas, principalmente no alto das serras, onde você tem uma temperatura mais baixa, e na região mais sul da Mata Atlântica, onde você vai ter ali também a mesma questão da temperatura mais baixa, ok? Então dá uma olhadinha no slide aí, que eu vou botar para você aqui. Não, acho que a gente tem uma imagem mais legal aqui para a gente falar sobre isso. Tá, aqui a gente está falando da degradação, né, da fragmentação. Então, aqui, ó, a gente está falando da degradação do ambiente de Mata Atlântica, né? Então, originalmente, tínhamos toda essa região aqui, ó, ocupada por Mata Atlântica, toda essa parte aqui, tudo isso. Beleza? E aí, ao longo do tempo, com a degradação, exatamente aquilo que eu falei, né, com relação ao estabelecimento das
populações humanas, estabelecimento aí da urbanização principalmente, se você observar o mapa, é exatamente a área mais urbanizada do país. Então você tem aqui, ó, olha que situação horrível, não dá nem para marcar, não dá nem para, sei lá, falar onde que está, porque são realmente pequenos fragmentos, são pontinhos, ó, que a gente vai vendo ao longo da costa brasileira aí, que são remanescentes da Mata Atlântica, tá? É uma infelicidade isso, é uma tristeza, um desespero falar sobre isso. Mas, dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho. A Mata Atlântica, ela também está muito relacionada ao controle, ao equilíbrio hídrico de toda essa região costeira do Brasil, tá? Inclusive, tem uma história interessante a respeito disso, que é quando a família real portuguesa estava aqui no Rio de Janeiro, eles fizeram, né, na Floresta da Tijuca, que hoje é um parque nacional, não pode ser explorado, né? Eles fizeram na Floresta da Tijuca uma plantação de café. Então, vamos lembrar agora já da sucessão ecológica. Ali, o que a gente tem hoje na Floresta da Tijuca, no maciço da Tijuca, não é uma mata primária, não é uma mata atlântica primária, ou seja, ela não é aquela original que sofreu o primeiro processo de sucessão ecológica até chegar em clímax. A gente tem hoje uma Mata Atlântica num estágio de clímax, mas ela é secundária. Então, a gente chama de mata secundária ou floresta secundária. Mas aí, voltando à historinha. Então, os portugueses, quando estavam aqui, beleza, tal, fizeram uma plantação de café, uma plantação gigantesca de café, porque eles queriam consumir o café e tal, blá, blá, blá. Mas o café não se adaptou bem à região que foi plantado, não se adaptou bem ao clima daqui da nossa Mata Atlântica. E aí o que aconteceu? Nem conseguiram ter a produção de café e também tem um outro ponto que foi crucial para eles acabarem com a plantação de café, que começou a faltar água na cidade do Rio de Janeiro. Começou a faltar água na parte onde estava urbanizado. E aí, né, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, ali os Arcos da Lapa era um aqueduto, né, que passava ali a água, que trazia da parte mais alta para a parte mais baixa. E ali, o que começou a acontecer? A água começou a diminuir, e até um momento que teve uma crise hídrica gigantesca no Rio de Janeiro e não sabia por quê. E aí, né, alguns botânicos, alguns estudiosos, até o próprio imperador que gostava dessa parte de botânica, começaram a investigar isso e viram que o desmatamento da Floresta da Tijuca, do maciço ali da parte da Floresta da Tijuca, tinha a principal influência de diminuição da água que estava disponível para o Rio de Janeiro. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um projeto de reflorestamento. E aí, mais lá para frente, eu vou falar com vocês sobre uma outra questão também que é relacionada a problemas ambientais. Eles fizeram esse reflorestamento, mas usaram algumas espécies que não eram nativas, não eram daqui. Mas isso a gente deixa lá para frente. Mas a ideia foi muito boa e funcionou. Funcionou porque depois de um tempo, o Rio de Janeiro voltou a ter água, porque ali a gente tem, mais uma vez, de uma forma mais local, não a nível Brasil, né? A caixa d'água do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, natural, é principalmente a Floresta da Tijuca. Beleza? Então, dá uma olhada para o slide aí para a gente finalizar essa parte. E aí, como eu estava falando para vocês, né? A importância do controle hídrico, principalmente aí nessa parte da Mata Atlântica, ok? E, como eu estava falando, ó, mata de araucárias. Tá? Então, a gente tem aí, ó, essa espécie, né, característica mesmo das regiões mais frias, onde a gente vê, onde a gente encontra, né, principalmente no alto das serras e na região sul. E a gente tem aí algumas características dela que fazem com que ela seja adaptada a essas regiões mais frias, né? Principalmente aqui, ó, a questão das folhinhas serem bem menores, né? A estrutura reprodutiva também completamente diferente, mas é uma mata que está praticamente extinta. É uma mata que é preocupante a degradação que ela sofreu, e por ela não estar dispersa, vamos dizer assim, em toda a área de Mata Atlântica, ela sofreu mais ainda
com essa degradação da Mata Atlântica. E aí a gente já tem essa mata de araucárias aí em perigo real de extinção, ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai entrar na caatinga, quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre um ambiente bem mais seco, né? Um clima bem mais seco, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre baixa pluviosidade. Então agora a gente diminui, né, o regime de chuvas, essa região que pega, lembra aquele mapinha que a gente viu? Pega principalmente ali a região nordeste do Brasil, e a gente tem ali um clima que a gente chama de semiárido. Ah, mas espera aí, ele é semiárido, ele não é árido, então não é deserto. Ok? A Caatinga, ela não é um deserto, ela é um semiárido, ok? É um pouquinho melhor, tem um pouquinho mais de umidade, beleza? E a gente tem, ó, 2 estações de seca. Então, a gente não tem aquela definição, né, sazonal, perfeitinha, de nem 4 estações ao longo do ano e nem 2 estações, uma seca e uma chuvosa. A gente tem 2 estações secas, então é muito seco, tá? E aí a gente tem a questão da vegetação xerófila, né? Que é principalmente aí as adaptações que a vegetação tem para retenção hídrica, né? Então são plantas que têm adaptações específicas para não perder água com facilidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes vamos pensar aqui no agreste e no sertão nordestino, que são, né, os grandes representantes aí da Caatinga. E aí a gente sabe, né, o sertão nordestino é aquela parte mais do interior, tá? E o agreste é uma região que a gente vai estar mais ali pela costa. Tá? Mas vamos lá, dá uma olhadinha para mim aqui. A questão da vegetação xerófila é uma questão que associa muito a Caatinga. Tá? Por quê? Porque como você tem uma diminuição drástica de pluviosidade, você tem muito menos chuva, então você tem que ter, né, como planta, você tem que ter características que evitem que você perca água. Porque se você já tem pouca água para absorver, totalmente diferente lá da floresta amazônica, onde eu falei que as folhas são gigantescas para aumentar a evapotranspiração, agora é o contrário. Você tem pouquíssima água disponível, então você tem que ter mecanismos de segurar essa água de qualquer jeito. Então, folha, por exemplo, é um pesadelo. Folha grande, para quem não quer perder água, é um pesadelo, levando em consideração que nós estamos numa região tropical, muito sol batendo, ainda mais lá, seco pra caramba, então a umidade relativa do ar muito baixa, tudo puxa água, tudo tira a água da planta. Então ela desenvolve algumas características para evitar isso. Uma delas é a questão das folhas modificadas em espinhos. Beleza? Então, a gente vê isso classicamente nos cactos, tá? Então, os espinhos dos cactos são folhas modificadas para reduzir a perda de água, ok? Além disso, o cacto tem uma outra característica que é ele ter alguns tecidos vegetais específicos para retenção de água. Eles ficam realmente cheios d'água dentro deles. E por isso, eles são chamados de suculentas. São plantas suculentas. Por quê? Quando você corta, ela realmente libera ali água. E os habitantes do sertão, né, nordestino, do agreste nordestino, sabem disso. Inclusive, utilizam cactos para beber água quando não tem outra fonte. Ok? Lógico que não é uma fonte interminável, gigantesca, que tem um monte. Não tem. Então, é algo bem de necessidade mesmo. Mas a questão que você tem que entender aí é que as plantas, a vegetação xerófila, é essa vegetação que vai desenvolver, ao longo da sua evolução, mecanismos para evitar a perda d'água. Beleza? Então, espinho, modificação, a folha modificada em espinho, e a questão de
acúmulo de água nos seus tecidos internos, se tornando, então, uma planta suculenta. Beleza? Dá uma olhada no slide aí. Então, a gente falou exatamente dessa vegetação xerófila, né? Tá aqui, ó, o exemplo mais clássico e emblemático do sertão nordestino, né? O mandacaru. E a gente tem aqui, ó, a estrutura vegetal dessa região, uma estrutura bem seca realmente. As plantas, elas são, olha o que eu falei para vocês, ó, as folhinhas, elas são folhinhas bem pequenas, porque quanto maior a folha, mais ela perde água, né? Então são características que permitem que você tenha ali realmente um bioma formado, mesmo tendo baixa pluviosidade e um clima semiárido. Beleza? Vamos passar. Agora a gente vai falar dos pampas, né? O pessoal conhece aí como pampas gaúchos, onde a gente tem essa característica totalmente diferente do que a gente estava vendo até agora. Então, nós não temos nos pampas o extrato arbóreo, né? Então, a gente não tem a árvorezinha aqui, beleza? A gente só vai ter ali o extrato herbáceo, né, das rasteiras e, em alguns locais, alguns arbustos, um extratozinho arbustivo, mas mesmo assim ele é muito, muito, muito incipiente, ok? Dá uma olhadinha aqui para mim rapidinho. Aonde que a gente vai encontrar principalmente, né, esses pampas? Realmente lá na região do Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, e a gente vai ter algumas características específicas dos pampas, tá? Aí a gente tem, né, essa outra denominação que estava aí no slide, que são os campos do sul, beleza? Você pode encontrar com essa denominação também, mas a questão toda dos pampas é que eles são realmente esse extrato bem de pasto. Tá? É um grande pasto, é um imenso pasto. Tem até um outro professor nosso aqui do Estratégia que fala que é um imenso campo de futebol. É uma maravilha, tá? Então, óbvio, né, por ter essa vegetação de gramíneas rasteira, você vai ter um favorecimento de uma atividade econômica aí nessa região, que é exatamente o pasto, né? A pastagem. Então, você vai ter ali criação de gado, criação de cavalos, de outros herbívoros, de outros ruminantes ali, que vão ser favorecidos porque realmente já é do bioma, já é característico daquele tipo de ecossistema que existe ali, essa vegetação rasteira, e os animais ficam lá soltos, livre, leve, soltos, e numa região basicamente plana, tá? Que isso faz diferença, inclusive, na estrutura da carne que vai ser consumida depois do bovino. Mas dá uma olhada no slide aí para a gente não viajar muito nessa maionese. Então, vamos lá. Então, a gente também pode encontrar com o nome de Campos do Sul, tá? A gente tem aí a questão do clima chuvoso, grande sazonalidade, né? Então, a gente tem uma alta diversidade de estrutura climática ao longo do ano, tá? Então, você tem as estações bem marcadinhas, bem estruturadas, verão, inverno, outono, primavera, certinho, né? Aquelas características que a gente já sabe da sazonalidade. Assemelham-se às pradarias, então aí a gente está fazendo a equivalência, né, do bioma com os biomas terrestres mundiais. Gramíneas de primeiro pequeno porte, como eu tinha falado para vocês, beleza? E aí, associado a esse ecossistema, a esse bioma, a gente vai ter exatamente a criação de gado, que é uma das atividades econômicas principais pelas quais foi utilizado o Pampa, ok? Passando adiante, a gente chega no Pantanal. Ah, moleque, agora no Pantanal a gente vai ter uma outra estrutura, tá? Muito parecida com aquela questão das áreas alagadas, né, da floresta amazônica, porém com características, estruturas vegetais muito diferentes. É só a gente olhar para essa imagem que a gente já vê aqui, por exemplo, ó, cadê a floresta densa? Aquela floresta extremamente densa que a gente tem na floresta amazônica. Aqui não tem. Não é a mesma estrutura vegetal, ok? Mas a gente vai ter a maior planície inundável do mundo, né? Então, a gente tem aqui, ó, a maior planície inundável do mundo, 2 estações
bem definidas. Então, dá uma olhadinha para mim aqui. Aí já entra uma diferença. Né? Porque a gente pode pensar assim, são áreas que têm períodos de inundação, de cheia e períodos de vazante ou de baixa, da mesma forma que na floresta amazônica. Poxa, mas por que então que uma coisa não é igual à outra? Bom, a gente pode pensar já numa primeira questão, que é a questão das estações ao longo do ano. Então, na floresta amazônica, no bioma Amazônia, você não tem 2 estações bem definidas. É úmido o ano inteiro. É chuva o ano inteiro. É quente e úmido o ano inteiro. Aqui não. Aqui no Pantanal, você já vai ter uma estrutura de variação dessas temperaturas, principalmente, né? Você vai ter uma variação dessa umidade ao longo do ano. Então, você já tem uma diferença que muda totalmente o bioma e as características dele, tá? Então, dá uma olhadinha de novo aí no slide para a gente continuar. Então, 2 estações bem definidas. Então, a gente está falando aí de estação quente, né, com muitas chuvas, e estação fria com baixa pluviosidade, com poucas chuvas. A gente tem essa área, né, inundável, né? Aí, mais uma vez, a gente lembra dessa questão do aumento do nível dos rios e alagando, né, e deixando essas áreas aqui, por exemplo, totalmente inundadas, e depois, quando você tem a vazante desse rio, a diminuição do volume dele, você expõe essas áreas. Então vai ser necessário ter espécies adaptadas a viver dessa maneira. Então você tem um fluxo aí de espécies, né, transitando, inclusive nessas regiões. Por exemplo, você tem aqui essa parte aqui totalmente inundada. Essa aqui é uma parte que provavelmente fica inundada a maior parte do ano. Mas, ao redor dela, você tem aqui, zonas que vão ficar inundadas durante uma parte do ano e vão ficar expostas em outra parte do ano. Então, você vai criando comunidades de seres vivos aqui, né? Você vai tendo comunidades de seres vivos aqui que vão ter que se locomover conforme vá passando o ano. E aqui é a mesma coisa, você vai ter uma diminuição, né, dessa margem, você vai ter uma retraçãozinha desse corpo d'água aqui. Então, as espécies que vivem aqui dentro também, elas, se ficarem muito dispostas nas margens, elas podem sofrer com o ressecamento. Então, é toda uma dinâmica linda, maravilhosa, que existe nesses ambientes. Beleza? Vou apagar isso aqui tudo para não ficar feio, que está muito bonita essa imagem. Então, vamos lá. Maior diversidade de aves do mundo. E aí, pensa comigo, uma área dessa, extremamente rica, né, em ambientes diferentes ali. Você pode ter muitos organismos aquáticos, né, principalmente aí de água doce. Você tem essa questão do aumento e diminuição das águas, trazendo sempre uma produtividade grande também para essas regiões, trazendo uma riqueza de matéria orgânica para essas regiões de margem aqui. E quem tem maior facilidade de se locomover dentro desses ambientes? Um animal terrestre ou um animal que a gente chama, né, não necessariamente chama assim, mas vamos chamar aqui agora aéreo. Então, as aves, elas conseguem utilizar todo o ambiente do Pantanal. E a gente, não é à toa que nós temos no Pantanal a maior diversidade de aves do mundo. Uma coisa linda, maravilhosa. Quem não teve oportunidade ainda de ir Pantanal, vá, porque vale a pena. E 3 áreas de acordo com o regime de cheias, né? Como a gente estava falando, aquela questão, né, das partes alagadas, das partes secas e das regiões de várzea, como a gente estava falando antes. E aqui a gente tem mais uma imagem, né, mostrando a diversidade de répteis e de aves que existem lá no Pantanal, que é um espetáculo à parte. Beleza? Vamos passar adiante aí e vamos falar sobre esse outro bioma brasileiro, que é o manguezal. Dá uma olhadinha aqui para mim rapidamente. Esse bioma brasileiro, que é o manguezal, é um daqueles que eu falei que estava inserido na Mata Atlântica, né, como um ecossistema, e que foi elevado, vamos dizer assim, de categoria. Ele consegue ser considerado como um bioma próprio,
tá? E por que ele consegue ser considerado como um bioma próprio? Porque ele tem características, mesmo que sejam características de transição entre ambientes diferentes, ele tem características muito próprias, são características muito marcadas, muito específicas. E isso já confere a ele o aspecto, a categoria também, vamos dizer assim, de bioma, tá? Então dá uma olhadinha aí no slide, porque a gente está falando de uma região de interseção, né? Principalmente aí, ó, entre o mar e o ambiente terrestre, tá? Então, óbvio que a gente tem a distribuição dos manguezais aí ao longo do mundo inteiro, mas a gente vai pensar mais especificamente nesse manguezalzinho, nesses manguezaizinhos que estão na nossa costa brasileira, beleza? Então, a gente está falando de um ambiente, de um bioma que ele serve de estuário, ele é considerado um berçário da vida marinha, ele dá condições de crescimento, de desenvolvimento, de reprodução para muitos organismos marinhos e algumas características dele, como a salinidade, até mesmo a movimentação da água, né? Qual é a estrutura que você tem ali de correntes, que faz ele ser completamente diferente do ambiente marinho propriamente dito. Então, essa interseção entre água doce, água salgada e o próprio ambiente terrestre, ele é realmente muito característico, tá? E ele tem também uma alta taxa de decomposição, altíssima taxa de decomposição. No próximo slide a gente vai entender um pouquinho melhor isso, eu vou especificar mais isso para você. E aí aqui a gente fala também de uma salinidade. E aí por que a gente fala de uma salinidade? Não é nem uma salinidade tão alta quanto nos mares e nem tão baixa quanto nos rios. Então, você tem um intermediário ali, e não só a mistura dessas duas salinidades, né, a mistura dessas duas águas, você tem também lâminas diferentes de água. Então, você tem uma parte da água que é mais salgada e no mesmo local você tem uma parte da água que é mais doce. Então, você tem realmente aí uma sobreposição de ambientes completamente diferentes. Tá? Mas aí dá uma olhadinha nesse próximo slide, que aqui a gente vai conseguir trabalhar todos esses conceitos, ok? Então aqui a gente está falando de um ambiente que envolve características tanto do ambiente terrestre, quanto do ambiente marinho, tanto do ambiente dulcícola, do ambiente de rios. Né? Então, a gente tem o talassociclo, liminociclo, o epinociclo. A gente tem a junção dos 3 biociclos que a gente estudou lá anteriormente. E aí, o que eu quero falar com você, o que eu quero que você perceba a respeito do manguezal e por que ele pode ser considerado um bioma próprio. Primeiro, vamos olhar aqui a questão da água. Né? Então, aqui a gente tem uma questão na água que é a questão da salinidade. Então, você tem uma salinidade muito alta vindo do mar, encontrando com uma salinidade muito baixa vindo dos rios. E você tem aqui realmente a interseção entre essas duas coisas. E a água do mangue, ela, ao mesmo tempo que ela tem essa mistura da salinidade, então ela é uma água salobra, como a gente chama, ela também tem em alguns locais a lâmina da água do mar, né, salgada, numa profundidade, e uma lâmina de água doce do rio em outra profundidade. Então, se você tiver a oportunidade de ir a algum manguezal, alguma área de estuário, coloca a mão dentro da água na superfície e prova. Encosta na língua, você vai sentir uma salinidade e coloca a mão lá no fundo e tira a mão rápido e coloca na língua novamente que você vai sentir que a salinidade é diferente, ok? Vamos lá, continuando aqui, a gente falou aqui da água, tá? Então, vamos pensar também na terra, né? No solo, no substrato do manguezal. O substrato do manguezal, ele é um substrato de lama. E essa lama, ela é extremamente rica em matéria orgânica. Então, você tem um solo
extremamente rico em matéria orgânica. E esse solo extremamente rico em matéria orgânica, obviamente, vai gerar ali, né, vai dar capacidade da organização e do desenvolvimento de vários organismos vivos, né? Mas se a gente tem uma grande quantidade de matéria orgânica, isso significa que a gente tem muitos organismos decompositores. Tá? Então, a gente tem muito decompositor no solo do manguezal. Por isso que ele é esse solo lamacento, meio... né? Por quê? Porque você tem ali água, muita água, é uma região, né, encharcada, você tem muita matéria orgânica sendo decomposta, muitos organismos decompositores, e por isso você tem essa lama, beleza? Dá uma olhadinha para mim aqui agora rapidinho. Vamos lá. Então você tem essa parte de água, né, que junta tanto a questão do ambiente marinho com a questão do ambiente do círculo dos rios. E no fundo, você tem essa lama, esse substrato lodoso, lamacento, que é rico em matéria orgânica, que é rico em em seres, organismos decompositores, tá? E você tem uma densidade dessa lama, um solo muito denso. Então, ele não é um solo muito propício para desenvolvimento dos produtores, principalmente dos vegetais, tá? Por isso que a vegetação de mangue ela é muito específica, ela é muito característica. Não é qualquer planta que vai conseguir sobreviver e se desenvolver bem no mangue, principalmente por essa característica do solo. Porque você tem ali água, você tem ali matéria orgânica, você tem organismos decompositores, né? Então, em teoria, você tem tudo que precisa para desenvolver uma floresta maravilhosa. Não é bem assim. A floresta que a gente vai ter de desenvolvimento aí no manguezal, né? O mangue, como a gente chama, ele é bastante característico. Primeiro, a água salobra, ela tem uma salinidade muito maior do que a maioria das plantas consegue suportar. Então, essas plantas, se não tiverem adaptações à água salobra, elas não conseguem sobreviver. E aí já entra uma das adaptações que eu queria falar com vocês, que é a questão das plantas, dos mangues. Eles têm glândulas de sal nas suas folhas e eles vão liberando sal através das suas folhas, fazendo com que o equilíbrio, né, iônico, o equilíbrio de sais dentro do seu organismo não fique prejudicado pela alta salinidade que vem junto com a água, tá? Além disso, aí eu estava falando do solo, né? O solo lamacento, ele não é um solo que dá muita estrutura. Se você já foi alguma vez a um mangue e pisou naquela lama, você vê que o seu pé, ele afunda e depois você fica meio sem equilíbrio. Você não tem ali uma sustentação muito real. Então, dá uma olhadinha nesse slide aí. Aqui, a gente tem algumas raízes, tá? Que são exatamente adaptadas dessas árvores, né? Dos mangues. Elas são adaptadas a escorar a planta na lama. Então, você vê ó, que elas vão se ramificando depois, né? E formam como se fosse vários dedos cravados ali naquela lama, dando a estrutura para a árvore que está bem lá mais no meio. Beleza? Então, essas raízes são chamadas de raízes escora. Ou escoras, tá? São essas raízes aqui. Beleza? E aqui do outro lado, você pode ver também uma outra adaptação das plantas, né, dos mangues, a essa região, porque como eu falei, essa lama, ela por ser muito densa, ó, ela é muito densa, então ela tem uma concentração muito baixa de oxigênio. Então ela não é um solo que permite, né, a possibilidade ali de entrada do oxigênio. Exatamente porque é um ambiente molhado, muita água e esse solo extremamente decomposto, muito lamacento, com alta densidade. Então, ele tem uma baixa proporção
de oxigênio. E aí a gente vai ter essas raízes aqui, que são chamadas de raízes aéreas. Raízes aéreas ou pneumatóforos. Pneumatóforos. Dá uma olhadinha para mim aqui. Então, o que você está vendo ali naquela imagem? Você está vendo um monte de raiz com a ponta para fora da lama e para fora da água, tá? Então, qual é o sentido disso? Como que essas raízes ajudam o vegetal a se estabelecer ali naquele ambiente? São raízes aéreas, elas têm, né, essa parte que fica externa da lama e da água, ela tem algumas aberturas nela, elas são rachadas, vamos dizer assim, por onde consegue entrar ali ar. E isso vai ajudar, né, a promover a entrada, a captura do oxigênio por essas plantas que são adaptadas ao manguezal. Beleza?